cometi. O erro que todo iniciante comete, no caso eu cometi também. Por exemplo, tu fica conectado a tudo, a todo mundo, a tudo que tá acontecendo. Sim. Esse é o 5º episódio do podcast Se Eu Começasse Hoje. Só que hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje não vai ser com aluno. Não deixe de ser aluna também, na verdade é a Rafaela, minha filha. Eu estou ensinando ela também. E aí ela vai fazer a entrevista para mim, então, digamos, ela vai fazer as perguntas para mim, o que eu faria diferente, ou uma coisa assim, se eu começasse hoje. Então, vou deixar ela se apresentar, então. Então, como o Arlindo já disse, ele é meu pai, eu trabalho aqui com ele no escritório e por isso que eu sou mais ou menos uma aluna, né? Eu vou aprendendo conforme ele vai operando. Às vezes ele me chama e fala, Rafa, vem aqui, olha tal coisa, vou fazer tal coisa, olha aqui. Então é assim que eu vou aprendendo. Mas então, como tu vai ser o entrevistado hoje, nos conta um pouco da tua história, de como tu começou e como tu chegou na Bolsa. Certo. Bom, eu não tive sempre na Bolsa. Na verdade, eu cresci no caso na colônia, plantando fumo, soja, milho, tudo que é na agricultura familiar, no caso, né? Tudo aqui no interior de Canguçu. E com 18 anos eu comecei a trabalhar de vendedor. Depois, com 20, daí comecemos eu e mais 2 irmãos, montamos uma sociedade de uma distribuidora. E aquilo foi evoluindo muito rápido e depois a gente já tinha vários outros negócios já. A gente ficou 12 anos com, digamos, o mesmo caixa, tudo, os negócios todos juntos. Aí depois, em 12 anos, a gente repartiu, cada um tocou alguns negócios, no caso a gente seguiu. Eu ainda segui sempre no comércio também, até chegar a pandemia. Aí na pandemia foi aonde eu pensei, eu preciso ver alguma coisa diferente, uma coisa a mais, porque a pandemia tava judiando do comércio que eu eu tinha muitas lojas de varejo, então e as lojas de varejo, quem tem loja de varejo sabe como foram atingidas na época, no caso da pandemia, que não podia abrir e tal. Então, eu já, claro, tinha vários outros negócios também, mas algum estava sendo bastante afetado. E aí eu pensei, quero aprender uma coisa nova. Eu sempre tinha ouvido falar na bolsa, mas nunca no caso de uma forma muito positiva. Eu sempre escutava falar que a pessoa perdeu dinheiro e tal, só que eu não sabia como que ela tinha perdido dinheiro, né? Porque na verdade não se perde dinheiro na bolsa, só se compra mal. Aí sim, aí pode cair o valor do patrimônio. Então aí eu comecei a olhar vídeos sobre isso. E aí olhei muitos vídeos, inclusive um que eu acompanhei muito na época foi o Luiz Barsi, que todo mundo deve de conhecer ele, no caso que é o maior investidor da bolsa em CPF, né, digamos, como pessoa física. Então aí comecei a ver o outro lado da bolsa, vi que tinha gente ganhando dinheiro com isso também, sim, e aí comecei a ver o lado bom. E aí foi começando devagarinho e devagarinho cada vez aumentando um pouquinho mais. E hoje tu considera que esse é o teu maior ganho, digamos assim, tua maior renda vem das tuas operações na bolsa ou não ainda? Sim, eu acho que já tá, acredito eu que sim. Nunca fiz bem essa conta, mas assim, o principal, digamos, acho que já é a bolsa, digamos, onde eu me dedico mais tempo hoje também já. Então, sim, acho que já daria para dizer que é o meu principal, é o principal hoje, sim, né? Apesar de ter vários outros negócios ainda funcionando, mas devagarinho eu quero ir migrando a maior parte sempre, digamos, cada vez mais pro lado da bolsa, no caso, né? Sim. É porque hoje tu tem vários ramos, assim, né? Tipo aluguel, essas coisas assim, então... Sim, tem aluguel, tem ainda
parcerias ainda, tem reflorestamento, tem várias outras coisas ainda no caso, né, que eu ainda estou tocando, construção também, né, digamos, construindo para vender no caso também. Então, mas devagarinho eu quero indo mais pro lado. É que tem muita coisa que tu acaba não podendo parar de uma hora para outra, então tu tem que ir devagarinho assim, ir mudando. Mas não que precise parar as outras coisas, mas eu não vou parar completamente as outras coisas, vou tocando igual, mas assim, me dedicando mais pro lado da bolsa, vamos pensar assim, né? E qual o teu objetivo para longo prazo, digamos assim? Tu trabalhar com a bolsa, fazer o quê? Bom, o principal motivo assim da bolsa assim de eu querer ir mais para esse lado é para não precisar ficar tão preso ao teu trabalho, no caso, né? Porque a bolsa tu consegue levar junto para qualquer lugar, então tu tem uma liberdade geográfica, no caso, né? Tu pode operar de qualquer lugar, então essa é a grande vantagem que eu vejo na bolsa, é isso, né? Sim. De tu poder fazer isso de qualquer lugar e além da liberdade geográfica também a própria liberdade financeira, porque aí a bolsa te proporciona ganhar mais, no caso, né? Sim. Então tu consegue ter também, tu poder, digamos, gastar mais também, vamos dizer assim, né? Então, uma liberdade psicológica também, não ter que ficar resolvendo o problema. não precisar. Alguém ligando Sim, pra resolver. exatamente. A bolsa, se tu fizer ele bem feito ali, tu não tem tanto problema para resolver, exatamente. Sim. Tu tem, às vezes, tem que fechar essa operação, tem que abrir essa aqui, mas tudo, digamos, não tem nada assim de ninguém te pressionando, precisamos resolver isso agora e tal, né? Sim. E então, desde que tu começou na bolsa, tu já sempre operou opções também, porque tu ensina ações e opções, né? Opera ações Certo. e opções sempre junto. Mas quando tu começou, foi só ações ou tu já logo foi procurando outras estratégias? Não, foi só as ações. No início foi só as ações. Então, digamos, quando eu comecei durante, sei lá, uns 2 anos talvez, eu fiquei operando só as ações. Já ouvia falar nas opções, mas eu não entendia como é que eram as opções. Então, quando eu fui começando devagarinho com as opções, só, digamos, aquelas partes mais simplesinha, aí eu fui pegando gosto nas opções, porque as opções elas te proporcionam ganhar muito mais. Então, fazendo bem feito, claro, você não fazendo bem feito, você pode também acabar perdendo mais no caso, né? Se for fazer errado. Por isso que é importante sempre pensar bem antes de entrar numa operação e opções. Mas mas respondendo a tua pergunta, deve ter sido uns 2 anos depois de eu começar na bolsa que eu realmente conheci bem as opções e comecei a operar as opções mais pra valer, assim, né? E teve alguma outra coisa dentro da bolsa que tu já tentou e não gostou? Ou tipo, que tu não faz? Por exemplo, mini índice ou day trade, essas coisas assim. Sim. Tu chegou a tentar? Assim, eu cheguei de brincadeirinha, assim, de pouquinho, assim, só pra ver, mas aí eu sempre via muito perigo naquilo, digamos, não tava ao meu controle, vamos dizer assim. Por isso que eu gosto de operar ações e opções junto, porque eu tenho um controle maior, no caso, eu consigo saber já quanto que vai ser o meu lucro mínimo ou o meu prejuízo máximo se der errado. Então já no day trade, eu acho que aquilo, tipo, no operar mini índice, eu sempre considero aquilo muito pro lado do jogo, no caso, né? Então, eu não gosto dessa parte de jogo, assim, já não é a minha, digamos, já né, olhei, mas eu nunca cheguei eu opero também, assim, até ensino os alunos a operar, justamente para pegar um desconto ali, para ficar gratuito o Profit, por exemplo. Eu acabo tendo que ensinar isso,
mas eu já digo para os alunos, ó, isso aqui eu estou só ensinando para você saber como é que faz, para ficar gratuito aquilo, mas eu prefiro que vocês não operem isso porque é perigoso. Uhum. Tá, e agora tu estava falando dos teus alunos. Quando começou isso de tu querer dar curso, ensinar outras pessoas também a operar? Quando? Pois é, isso foi em 2024. Foi em 2024 que eu comecei a ensinar e, na verdade, no início, assim, eu pensei, tinha muita gente que me perguntava como é que era e tal, e aí eu pensei assim, isso eu posso ensinar e cobrar por isso, no caso, né? E, e outra, assim, o principal, no caso, que eu vejo, assim, eu ensinando, eu ganho muito sabedoria com isso, digamos, eu acabo tendo que estudar mais para poder ensinar pro aluno. Eu acabo não me acomodando, no caso. Então, eu sempre estou tentando achar uma estratégia nova que pode dar bem certo para eu poder repassar isso para os alunos, no caso. Então, eu vi assim que depois que eu comecei a ensinar, eu aprendi muito, no caso. Uhum. Então, essa é o maior ganho meu, é esse, digamos, porque eu vejo qual é a dificuldade que cada aluno tem, no caso, e em cima daquilo, assim, tipo, eu acabo aprendendo mais sobre isso, né? Uhum. E eles têm, quando eles têm resultados bons também, né, eles te mandam e tal, isso deve estimular bastante, né? Com certeza, isso é a maior alegria que tem, assim, de alguém poder, digamos, algum aluno, o aluno que me diz assim que aprendeu comigo no caso e que, digamos, que me agradece por eu ter ensinado ele. Isso não tem preço no caso, né? Uhum. Quando eu escuto, digamos, que eu consegui fazer uma mudança na mentalidade dele, digamos, de que isso é muito possível no caso, né? Sim. Então, isso não tem preço. Porque não é só o valor, né, que aumenta ali, eles conseguiram tantos por cento ao mês. É tipo o futuro deles, é daqui 10 anos, provavelmente eles vão poder mudar o trabalho deles Sim, pra ficar mais em casa ou operar mais, com sei lá. certeza. Na verdade, muda a vida deles, no caso, né? Na Uhum. hora que eles realmente aprenderam, vai mudar a vida deles, porque eles vão mudar o jeito deles lidar com o dinheiro, no caso, vão saber multiplicar o dinheiro deles, então muda, muda a vida deles, com certeza isso acaba mudando, né? Sim. E tem algum desses alunos que já te falou que no futuro queira viver só da bolsa, só operar igual tu, tipo, vou viajar e aí operar? Tem alguém que tem esse objetivo também? E isso é possível? Sim, é possível, sim. E sim, tem muitos alunos que me falaram isso já. Assim, eu vejo que isso, na verdade, eu acho que a maior parte das pessoas gostaria de poder viajar, mas ganhar dinheiro igual ao mesmo tempo. Então, isso, tem muitos alunos que já me falaram isso. Não porque eu perguntei, muitos assim, simplesmente me falam, eu quero viajar mais, é por isso que eu estou querendo aprender isso. E, assim, e querem trabalhar menos, muitos, eu não quero mais trabalhar tanto, eu quero ganhar um dinheiro a mais com isso. E sim, né, respondendo a tua pergunta, tem como viver só disso. Porque se você consegue uma rentabilidade todos os meses, digamos, uma coisa mais contínua assim, e você tendo um certo valor, tem que fazer a conta quanto você precisa então ter de uma porcentagem tanto. Tudo é matemática no caso, né? Tipo, Então, quanto tu precisa por mês pra te sobreviver? exatamente. Vamos dizer, tu tem. Vamos pensar assim, tu tem 100 mil reais investido. E digamos que tu consiga então uma média de 3% ao mês. Tá, então tu vai conseguir 3 mil reais por mês. Se com esses 3 mil reais tu consegue viver, beleza? Mas aí tu pensa assim, não, mas eu preciso de uns 10 mil para viver. Então, nesse caso, 10 mil, então tu precisaria ter um pouquinho mais de 300 mil, então, investido para conseguir isso, se tu conseguir a mesma renda de 3%, vamos pensar assim, né?
Uhum. Então, é essa conta que precisa fazer, se tu consegue viver disso ou não, no caso, né? Uhum. Então, Agora voltando às perguntas um pouco pra ti. Tu já falou, né, que tu tinha medo de perder dinheiros quando se tu começasse a investir. E tinha mais algum medo ou o que tipo, por que tu não começou a investir antes? pois é, eu não comecei a investir antes, um era esse aí, eu escutava muita coisa negativa, digamos, não sabia que era tão bom no caso, né? E outra foi falta de conhecimento mesmo. Eu não comecei antes por falta de conhecimento nessa área, no caso, né? Não. Até É, porque não existe, né, tipo, muito conteúdo, muita coisa que fale sobre isso. pois até, digamos, até tem conteúdo, mas só que o conteúdo que tem aí tu não sabe em quem confiar, no caso. Esse era um dos problemas, assim, que eu via. E outra, aqui no caso, tu conversar com alguém, ninguém fala sobre bolsa, no caso. Ninguém falava. Hoje já está um pouquinho mais. Mas é que é muito pouco assim falado. É. Diferente do que os Estados Unidos, que quase todo mundo investe, né? E talvez hoje tá um pouco mais, mas é a tua visão também, porque tu tá nesse mundo, né? Mas eu acho que pra muita gente, tipo, não, ninguém fala sobre isso perto, entende? Que agora tu tá nesse mundo. Talvez é isso. Hoje, digamos, como eu tô nisso, então muitos acabam falando comigo sobre isso mesmo, não sendo meu aluno, muitas vezes a pessoa já investe, Sim. tipo, eles sabem que eu invisto, então eles perguntam alguma coisa sobre isso e tal. Mas talvez é isso aí. Antes, digamos, eu vejo por outras pessoas assim que muitos não sabem nem o que é uma ação, por exemplo, Sim. né? E opções mesmo, a maior parte das pessoas não sabe o que é uma opção, no caso, né? Sim. É, porque, tipo, na escola não falta a educação financeira, né? Tipo, na escola nunca Sim, falaram isso, tipo, é, era de outro mundo, inclusive, sim. algo assim. Isso tinha que ser falado nas escolas sobre dinheiro, sobre isso também, digamos, sobre o mercado financeiro. Seria interessante ter alguma aula sobre isso, assim, assim, com certeza as crianças iam sair muito diferente da escola do que Sim. hoje, né? Ia ter, pelo menos, a quem tenha vontade de um dia crescer nesse mercado de financeiro, ia saber por onde começar, né? E sim, Ia ouvir, existe isso, pelo menos existe. Aí vai lá na internet e procura, mas é, não parece que ninguém fala que isso existe pra quem tá começando, assim, a sim, vida. é verdade. E tu lembra qual foi a primeira ação que tu comprou? Pá, daria para olhar isso ainda nas notas de negociação. Eu conseguiria te responder, mas não me lembro assim agora de cabeça. Mas uma das primeiras eu me lembro que foi a Cogna. A Cogna, eu lembro que ela caiu bastante depois que eu comprei e tal. Banco do Brasil também foi que eu comprei. Aí aquela Bradesco também comprei. Assim, uma das primeiras foi essas aí. Na época Azul, eu acho que eu também comprei Azul, mas aí logo vendi. Ainda bem que eu logo vendi, Uhum. porque Azul depois caiu. Hoje, no caso, hoje como eu sei analisar a empresa, digamos, naquele tempo eu não fazia isso, né? Então, aí acabei comprando Azul, mas hoje eu não compraria uma empresa, digamos assim, que tenha muita dívida, assim, coisa assim, né? Então, a No gente. caso, quando tu começou, então, tu pegou um valor que tu tinha e só comprou a ação. Tipo, não pesquisou, não analisou a empresa, que nem tu disse, e, tipo, nada assim. Tu foi mais especulando. Eu comprei, no caso, várias, então um pouquinho de cada. E um pouquinho de cada e fui muito por dicas de YouTube, coisa assim. É o erro que todo iniciante comete, no caso eu cometi também. Por exemplo, pessoas que sugerem ações para te comprar. Sim, tem muito, digamos, eles falam que tal, a Alcor, não me lembro que eu vi um cara falando sobre ela, que ela ia subir muito de preço e tal, e aí eu Uhum. comprei. Mas ainda bem que eu comprei pouquinho no caso, Sim. né? Então, não foi. E na
Na verdade, eu não perdi, porque demorou anos e anos para ela recuperar, mas agora eu consegui vender ela, digamos assim, né? Então, a gente perde na bolsa se a gente compra, ela cai e E tu tu vende. vende. Então, tu vai perder dinheiro, vamos dizer assim, né? Então, Sim. por isso tem que cuidar na hora da compra, tentar comprar sempre uma ação que não está na alta, no caso, tentar comprar ela na baixa, né? E aí, se ela cair mais um pouco, esperar que ela vai voltar de novo. Ou dependendo, se tu comprou um pouquinho dela, compra mais um pouquinho quando ela baixou, em vez de vender no medo. Não, aí compra mais um pouquinho, que aí teu preço médio já fica mais baixo também. Mas para isso tem que ser empresa boa. Não adianta também tu comprar qualquer uma e depois querer baixar teu preço médio e comprar mais. Sim. Aí tu tá cometendo erros, no caso, né? Tem que comprar bem. E tem o risco de, tipo, uma dessas empresas simplesmente falir, sei lá, e aí a tua ação vale zero? Exatamente zero? Se tu tem a paciência, por exemplo, tá, baixou, mas eu vou ter a paciência de esperar. Eu vou esperar para conseguir vender depois quando ela subir. E Sim. ela pode nunca mais subir. É que isso tu já vai ver na hora da compra. Digamos, se tu souber, então, o que tu precisa analisar, tu cuidar para não comprar uma empresa endividada demais, uma empresa que não está tendo lucro, está trabalhando anos e anos ali, não, sem lucro, essa existe uma chance de ela quebrar, no caso, né? Agora, essa tu não pode comprar ela, então, digamos, se tu tem que comprar uma empresa que tu considere uma empresa boa, olhar bem os números dela. Nesse caso, tu não vai correr esse risco, né? Mas se tu comprar qualquer uma, aí existe esse risco sim, porque aí tu comprou uma só porque ela... Às vezes a pessoa, tem muitos que eu vejo assim que fazem também, ela baixou de preço, agora eu vou comprar. Mas eles nem olham por que ela baixou de preço. Eles, digamos, ela baixou de preço às vezes justamente por isso que ela está com problema, no caso financeiro, né? Sim. Porque essas empresas, essas empresas grandes, na verdade, ela é como se fosse um comércio. É que nem tu ter uma padaria ali, qualquer coisa assim, se ela tá indo mal, no caso, tu já vê se ela não tá conseguindo pagar as contas dela, coisa assim, ela não tá conseguindo pagar os funcionários, é porque tem alguma coisa errada ali. Sim. Aí teria que analisar a empresa, ela pode quebrar. É a mesma coisa se empresa grande, no caso, né? E tem tanta empresa, né? Então, tipo, é só tu estudar um pouquinho, pegar uma mais consolidada e comprar. Sim, é. E agora, falando em que tem tanta empresa, eu acabei lembrando também da Bolsa Americana, que tem mais ainda, né? Sim. E eu já ia esquecer de te perguntar também em questão dela, quando que tu começou e, tipo, por que tu quis entrar. Certo. Eu entrei nela para diversificar, no caso, para não ficar só no real, né? E o dólar tava, no caso, eu tava achando o dólar assim, mais ou menos bom de preço. E entrei. E mas foi isso aí. Aí depois, com o tempo, eu comecei a ver que ela era boa de operar. Tipo, as opções mesmo, lá tem muito negócio de opções, então tu consegue fazer uns negócios muito bom no caso, né? Os prêmios são maior do que aqui no Brasil, então tem algumas coisas lá que me atraem bastante no caso. Mas assim faz o que? Foi depois que eu conheci as opções, digamos, talvez uns 3 anos depois que eu comecei a investir aqui no Brasil, uns 3 anos depois que eu comecei na Bolsa Americana, no caso. E no início eu não comecei direto nessa corretora que eu estou hoje, que hoje, no caso, eu opero pela Test Trade, no caso, que ela é mais especializada em opções e tal. Mas no início eu comecei operando, no caso, com a XP mesmo, na verdade, né? A XP eu opero hoje, no caso, na Bolsa Brasileira, né? Eu opero, no caso, nela, a maior parte. Mas na parte de internacional eu não opero nela porque ela não opera opções, né? Ela é muito mais limitada no internacional, no caso, Sim. né?
E tu teve algum medo, assim, quando tu foi começar na Bolsa Americana, por exemplo, vou perder meu dinheiro, ou sei lá, e se eu mando dinheiro não consigo trazer de volta, alguma coisa assim, ou Pois não? é, com a falta de informação no início sim, digamos, fui indo devagarinho assim para sentir melhor. Mas depois eu fui percebendo que, na verdade, não tem risco nisso, no caso, né, de dolarizar o dinheiro. É tudo muito simples hoje. Com a tecnologia, assim, é tudo muito fácil, do jeito que, tipo, mando o dinheiro hoje, amanhã tá lá. Se eu quiser trazer de volta também, no caso, é de um dia para o outro, no caso, às vezes no mesmo dia, dependendo do horário, no caso, né? Sim. Então, é muito tranquilo, assim. Eu acho que o medo da maioria das pessoas aparece porque eles logo pensam em, tipo, investir o meu dinheiro, vou investir todo o meu dinheiro, né? Mas não Sim, é isso, é só tu começar com bem pouquinho e ir sim. testando, né? Tem que ir testando até tu sentir firmeza, no caso, né? Assim, Aí tu vai confiar, tu vai é, saber. exatamente. E o que mais mudou na forma de tu ver o mercado com o tempo? Olha, no início, quando eu comecei só com as ações, eu pensava muito em ações com dividendo e até hoje, no caso, ainda penso, mas só que hoje eu vejo que as opções, elas te fazem render muito mais do que o dividendo. Então, as opções me mostraram completamente diferente, assim, o jeito. Porque as opções, na verdade, elas caminham sempre junto com as ações ali, no caso, né? Então, tu tem que meio que o que vale é sempre a ação. Digamos, a ação, se ela tu tem que entender da ação, se ela pode subir ou pode cair. Em cima disso, tu vai te proteger com as opções ou especular mesmo, no caso, né? Então o que foi me mudando mais foi a enxergar justamente as opções, me fazendo usar mais as opções como ferramenta, no caso, né? Como fonte principal, quase, né? Tipo, Hoje já digamos, claro que sempre vai ter a ação junto, digamos, porque eu sempre, até para ser mais normalmente, seguro tem que ter a ação sim, junto. mais fácil. Dá para negociar só as opções? Dá, mas é mais seguro, que nem tu falou, Uhum. E a tua forma de analisar a empresa, isso também vai mudando com o tempo? Ou tu, desde o início, é sempre o mesmo jeito? A parte de fundamentalista, no caso, assim, das empresas, essa sempre foi desde o início, eu sempre enxerguei da mesma maneira. O gráfico, que com o tempo foi mudando um pouco o jeito de pensar no gráfico, digamos, de tanto analisar o gráfico, eu comecei a enxergar ele de uma forma um pouquinho diferente hoje, no caso do que eu enxergava lá mais no início, né? Por estudar mais, no caso, no assunto, né? Sim. E hoje até tem, no início não tinha inteligência artificial, porque isso é uma coisa recente, né? Então hoje tem até essa ferramenta que te ajuda também. Sim, eu uso muito a inteligência artificial a meu favor, no caso, assim, para analisar um gráfico, por exemplo, eu peço ajuda para a inteligência artificial também e tal. Então, Uhum. é, E, isso. e o que tu mais te baseia? Eu acho que o meu maior medo, se eu for começar a operar, ou quando eu for, não sei ainda, mas seria a questão política, porque eu vejo que a política influencia muito, né, nas ações, tipo, sobe, desce e tudo mais, então eu acho, aonde tu vê essas informações, por onde tu acompanha, tipo, o que mais te indica se a ação vai cair ou vai subir? Pois as notícias é bom, a gente sempre está meio acompanhando, no caso. Não que aquilo seja, tu tem que estar ligado nas notícias, mas com o tempo tu vai entendendo isso, que por causa de uma fala de um presidente pode mudar, pode uma ação cair ou pode subir, no caso, sei lá, se o petróleo sobe, as petroleiras podem subir as ações. Então, essas coisas assim, digamos que com o tempo tu vai entendendo melhor, mas assim, isso é só o tempo que vai te ensinando isso, né? Porque se for alguma fala política, alguma coisa assim que influenciou, então aquilo não vai ser permanente, né? Vai ser só uma oscilação no momento.
Exatamente, é. Então, Mas tem questões, tipo, que eu vejo que tu procura bastante, é as atualizações até, tipo, da empresa, né? Como é que é os balanços isso, trimestrais. Isso sim. daí influencia mais a longo prazo também, né? Sim, sim, isso influencia muito, digamos. Eu gosto sempre de acompanhar, saiu um balanço novo da empresa, eu gosto de olhar para ver como é que tá. Uhum. E Como é que foi o último trimestre, por exemplo, né? isso tu vai acompanhando como? Tipo, tu vai pesquisando sobre a empresa pra saber que dia que é o próximo balanço, assim? Eu, até, digamos, hoje é muito fácil da própria inteligência artificial, digamos, como o ChatGPT ou qualquer outro, tu pode, ah, quer saber que dia que sai o resultado do trimestral do Bradesco, por exemplo. É só tu colocar ali, perguntar para ele, ele já vai te dizer, ó, dia tal vai ser divulgado. Então é muito simples hoje para tu descobrir. E aí no dia que saiu, então já, digamos, eu já memorizo para mim, então, dia tal vou ter que olhar o balanço. Aí já olho no eu normalmente eu olho no Fundamentei, no caso, que é um site que que eles divulgam, no caso, ali o resultado, né? Então ali eu já analiso, ó, a empresa foi bem, se o último trimestre foi mal, então eu já dou uma olhada boa ali, vejo, comparo com os outros trimestres, né? Uhum. E tu faz isso com todas as ações que tu tem? Hum, não bem todas, digamos, quando eu opero opções junto, que aí eu já estou travado ali no caso, aí aquelas já não é tão importante eu analisar. Aquelas que eu tenho só as ações, aquelas sim, quando eu não tenho travado com opções, no caso, né? Uhum. Aí eu analiso bem, mas quando eu tô, digamos, só comprado na ação. Mas quando é com opções junto, aí tu consegue ganhar tanto na queda como na alta muitas vezes, né? Então já não é tão importante. Uhum. E entre a bolsa brasileira e a americana tem uma que tu goste mais? Pois é, as duas têm um lado positivo e digamos, comparando uma com a outra, tem sempre uma coisa, uma é melhor e a outra é melhor. Então, eu não saberia te dizer agora qual que tu gosta mais, eu não saberia te responder. Eu gosto das duas, no caso, né? A que tá dando mais lucro no dia é a que tu mais É, gosta no dia. mais ou menos assim, Então agora eu vou te perguntar qual foi o maior erro que tu já cometeu. O maior erro. O maior erro acho que foi até cometi na Bolsa Americana, que foi lá tu tem como trabalhar alavancado. E tem como trabalhar muito alavancado, né? E aí quando eu fui ver, não, isso tá demais, aí eu diminuí rápido no caso, né, para não ter grandes problemas. Mas esse foi um erro, eu assumo que aquilo foi um erro fazer assim, não Sim. pode se trabalhar tão alavancado. Tipo essa lá dos Estados Unidos, no caso, ela me cobra um juro de 7% ao ano, né? Então não é muito juro, só que não se pode trabalhar tão alavancado. Pode-se trabalhar um pouco, sim. Eu gosto de trabalhar alavancado lá justamente para ter uma renda maior, mas eu vejo que não pode ser tanto no caso, né? Uhum. Tem que ter um limite. Sim, foi mais na emoção, assim. Tipo, só que aí, mas eu imagino que mais ou menos foi esse aí o maior Uhum. erro assim que eu vi. Mas nada que não se, digamos, como eu sabia o que eu estava fazendo no caso, não Sim, é que eu não sabia quanto eu estava no caso, eu sabia no caso, sim. né? Era um erro consciente. Exatamente. Mas a gente tem que errar pra ir aprendendo Sim, também, né? E com certeza. provavelmente hoje tem alguma coisa que daqui 3 anos tu falha, aquilo era um erro, Eu né? não vou fazer mais, então sempre vai ter É, alguma sempre tem. coisa, exatamente. Tá, e se tu fosse começar, se tu fosse começar hoje, o que que tu faria diferente? Começar do zero hoje. Tu diz do zero no geral a vida ou no No investimento? investimento, se tu fosse começar hoje a investir na bolsa, o que que tu faria diferente? Pois é, eu acho que eu ia estudar mais. Porque se fosse tu me perguntar no geral, eu teria começado lá, no caso, quando Uhum. comecei a trabalhar de vendedor, já ter começado já com investimento na bolsa. Mas Sim. isso, no caso, mudaria tudo, muita coisa, né? Uhum. Ter começado mais novo.
Mas assim, nisso aí então, eu acho que eu te responderia isso, digamos, eu estudar mais, porque eu comecei no início muito só ah, olhando vídeos e tal, depois aí que eu fui começar a fazer cursos, no caso, para me eh, profissionalizar, no caso, nisso, né? Mas eu era para ter começado, na hora que eu comecei a investir, já ter achado um bom profissional, no caso, que pudesse me auxiliar, no caso, me ensinar, no caso, né? Então Sim. isso eu acho que esse aí seria o que eu mudaria hoje, se Uhum. fosse. Bom, então acho que agora a gente vai para a última pergunta. Para quem está assistindo hoje e tem vontade de começar, que dica que tu daria? Para fechar assim o episódio, uma dica. Olha, a dica seria também, acho que mais ou menos a mesma que eu falei que eu, no caso, tinha que ter estudado isso. Eu acho que vocês, acho que teria que aprender bem, digamos, primeiro é olhar bastante sobre o assunto, tentar seguir pessoas que tem muita gente boa, no caso, assim, que entende disso, de mercado financeiro, de ações e alguns de opções também, que dá para olhar, no caso. Então, quanto mais informação você tiver, melhor, no caso, assim, né? E tentar achar um caminho, digamos, de realmente aprender, assim, né? Não só fazer, não só olhar vídeos também, que não vai aprender muita coisa sobre isso, mas tem aí, olhando os vídeos, vai entender mais ou menos por cima. E aí tentar fazer estudar, no caso, fazer um investimento de um treinamento, não precisa ser comigo, pode ser com outra pessoa, tanto faz. Melhor Sim. sendo comigo, mas pode ser com outra pessoa. Mas assim, investir um pouco em treinamento, no caso, para quem está Sim. começando, isso é muito importante, né? Sim. Para não, justamente para não perder dinheiro e para fazer mais dinheiro, no caso, né? E mais seguro também, É, né? porque quanta coisa assim, tipo, eu vi lá no início que eu poderia ter ganhado muito mais se eu soubesse o que eu estava fazendo, no caso, né? Sim. E outra que nem tu disse, que tu gostaria de ter começado antes, né? Logo que tu saiu ali da lavoura foi começar de vendedor, com 18 anos, né? Isso, Se tu já tivesse começado a investir, né? Hoje, sim, hoje tu poderia estar só nisso, assim. com Já? certeza. Hoje não, há muito Sim, há tempo muito atrás. tempo, Outras crises, que nem a pandemia, já nem teriam te afetado, digamos Sim, assim. eu acho que a pessoa precisa começar é, logo a ver isso, digamos, quanto mais cedo melhor, né? E sabe qual é o meu ponto Aprender de sobre isso. vista sobre isso? É que, tipo, quando tu tá nesse mundo, tu quer buscar saber mais, tipo, aprender mais, até se informar do que tá acontecendo no teu país ou no mundo, entende? Eu acho que, tipo, isso é o que mais vale, é a gente tá informado, né? Tá no Sim, meio, porque parece que quando a gente fica desligado das coisas às vezes, né? isso faz Falta a sentido. gente tentar se ligar a um todo, né? E aí, tipo, querendo ou não, a bolsa, ali, se tu tem o teu dinheiro, se teu trabalho, uma parte do teu dinheiro tá ali, tu, tu fica conectado a tudo, a todo mundo, a tudo que tá Sim, acontecendo. Tu tá junto nas quedas e nas altas de tudo, sim. né? Não, isso faz todo sentido. Porque aí, digamos, tu vai mudar se um presidente, no caso, aquele presidente que tu quer, no caso, tu acha que isso vai mudar para melhor o país, por exemplo, automaticamente o teu investimento vai ser para melhor também, Sim. por Tu vai exemplo, tomando né? decisões mais conscientes Exatamente, nisso, né? não é, aí não vai ser assim, o problema não é meu, É, deixa dar o que dá. Aí sim, o problema é teu porque é o teu dinheiro que vai aumentar mais, no caso, dependendo do que acontece, do que deixa de acontecer, né? uhum, Tanto na política, normalmente é na política, né? sim, é. E acho que, tipo, isso é o que muda a vida de todo mundo, é tu tá atualizado, né, informado e estudando, tipo. É, Parece bobagem, às vezes, quando a gente fala, assim, até pros
filhos, adolescentes, falar, estuda, isso é importante. Sim. Mas aí a gente cresce e aí vê, se eu tivesse estudado, se eu tivesse feito tal coisa, aí a gente vê a consequência, né? Exatamente. De estar sempre atualizados. É bem isso. Então tá, não sei se eu fecho ou tu fecha o programa agora. Faz. Pode fechar então. Então esse foi o quinto episódio do podcast. Então, se eu começasse hoje. Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo e vejo vocês no próximo. Então vou deixar a Rafaela se despedir também. Então tá, até mais. Tchau pra vocês.